Bom, gente, vamos lá. Então, nesse vídeo você vai aprender a estudar inglês do jeito certo. Então, não importa se você está com um professor, se está numa escola de inglês, se você estuda sozinho pelo YouTube, enfim. Seguindo esse passo a passo aqui, você vai conseguir ser fluente rapidinho, sem nenhum trabalho. Então, fica até o final desse vídeo que vai te ajudar muito, com certeza. O que eu considero mais importante é não foque em gramática. Por quê? A gramática do português não tem nada a ver com o inglês. Ou seja, você vai ficar aí tentando comparar como a gente conversa em português, como a gente deveria construir uma frase em português, como a gente falaria em português, e aí você fica frustrado, você fica travado, você não entende. E não é uma questão de entender inglês, você não tem que entender porque fulano fala assim, tem que fazer sentido, você só tem que aceitar. Tem certas coisas que não vai dar pra memorizar, não vai dar pra fazer aquela super associação. A gente só vai ter que aceitar, decorar aquilo, usar, criar uma regrinha pra ajudar a lembrar, usar a imagem, usar qualquer coisa pra gente poder conseguir usar automaticamente. Como que o nosso inglês fica automático de tanta gente repetir. Então não foque em gramática. Não coloque gramática como seu principal estudo. Evite também escolas e evite professores que toda aula é uma aula de gramática e ficar repetindo exercíciozinho pronto ali que você não produz, seja falando, seja escrevendo, seja vendo um vídeo, ouvindo um podcast e produzindo alguma coisa sobre aquilo. Não foca na gramática. Foca no que você precisa, que você vai evoluir muito mais rápido. Então, só para concluir, né, todo esse raciocínio, quanto mais você tentar falar pensando na gramática, menos você vai conseguir seguir um raciocínio. Ou seja, quanto mais você ficar pensando só simple past é isso, tem que usar os verbos irregulares, e aí tem o didn't, na pergunta tem o did. Se você focar só nisso, você não vai conseguir falar, né? Porque você vai ficar pensando gramaticalmente, você não vai estar produzindo um raciocínio em inglês. Se você não tem vocabulário suficiente, você não vai conseguir formar frases. Ou seja, também não adianta de nada você estudar gramática se você não tem frase para você criar frases gramaticalmente corretas. Então não adianta você memorizar todas as regras do simple present, do present perfect, de todas as preposições, se você não tem vocabulário suficiente. Então, estuda vocabulário junto com a gramática. Estuda uma série de vocabulários, lê um texto, pega um vídeo e aí tenta pegar essas palavras novas para você, que você considerou útil, e coloca no contexto. Como você vai colocar no contexto? Você vai começar com frases pequenas. Depois você vai evoluir para parágrafos. Então, por mais que a sua vontade seja falar um monte, se expressar igual você se expressa em português, você vai ter que começar com frases pequenas, tá? Porque para evitar a frustração, para ser um aprendizado ali mais tranquilo. De gramática, nós temos duas coisas que são principais: as preposições e conjunções e os tempos verbais. O principal, então, você vai entender o que é preposição e conjunção para quê? Para você poder juntar as suas palavras e as suas ideias. Como assim? Então, se eu vou falar go to, go for, go on, enfim, você vai saber como eu vou juntar go com a próxima palavra e, dependendo da preposição que eu coloco no meio, eu mudo o significado. Como eu vou pegar uma frase pronta, por exemplo, I like to go to the movies, but, uma conjunção, my family does not like to go to the movies. Então, a gente precisa entender preposições e conjunções para poder fazer sentido, né? Uma palavra que a gente junta com a outra. E os tempos verbais, eles servem para construir a ordem cronológica. Então, dependendo do que eu uso, a gente vai pensar, ler ali, e eu vou entender se aconteceu ontem, se foi na semana passada, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Aí não que sejam duas coisas no passado, tipo
o past perfect. I had eaten when you arrived. Então, quando eu falo assim, eu sei que eu comi primeiro, I had eaten, e você chegou depois, when you arrived. Eu já tinha comido quando você chegou. Então, é para isso que servem os tempos verbais, para a gente conseguir ter uma ordem cronológica. Fechou? Então, aqui o segundo ponto. Saber qual o seu assunto principal para aprender vocabulário. Como assim? Qual que é o seu foco? Por que você quer aprender inglês? Por incrível que pareça, ainda que a pessoa venha assim pra mim, às vezes, pedir aula de inglês e falar, eu quero aprender inglês para negócios. Eu falo, pra quê? Aí ela fala, pra negócios. Eu falo, tá bom, mas o que dentro do negócios? Que área você trabalha? O que você faz no seu trabalho? Você faz reunião? Você tem que fazer apresentação? Você negocia com o cliente? Você faz venda? Você só tem que escrever e-mail? O que você tem que fazer? Ah, você vai morar fora? Então, vamos aprender como é que vai no mercado, como é que a gente vai na farmácia, como é que você pede informação na rua. São várias caixinhas dentro do inglês para negócios, inglês para intercâmbio, sabe? Então você tem que saber exatamente o seu objetivo, o que você quer fazer. Já tem que ter um plano que você quer seguir para você poder ter um estudo efetivo e você aprender o vocabulário certo. Eu chamo isso de vocabulário de sobrevivência, que é o vocabulário certo. Porque é o vocabulário que você vai usar para conseguir sair, comprar comida, ir no médico, etc. Coisas para sobrevivência mesmo. Trabalhar e estudar. Então você precisa desses 3 tipos de vocabulário, você precisa desses 3 tópicos bem estabelecidos para você conseguir buscar um texto, sei lá, sobre tecnologia da informação, buscar um texto sobre inteligência artificial, um podcast sobre marketing digital, um podcast sobre vendas, um livro sobre vendas. Então a gente vai criar o vocabulário de sobrevivência para você conseguir estudar bem. Você saber quais vocabulários você usa para situações formais e informais. Então, de novo, você vai pensar se vai ser para o trabalho, se vai ser para o mestrado, se vai ser para a faculdade, se vai ser para um rolê com seus amigos. Então, é assim que você vai ir dividindo. Eu recomendo você ter um caderno só para anotar vocabulário. Só para anotar palavra e expressão que vai ser útil para você. E separar por grupos. Essa é a minha maior recomendação. Então, que nem eu falei, consumir conteúdo que tenha seu vocabulário de sobrevivência. Ou seja, eu trabalho com engenharia, então eu vou procurar alguns livros de engenharia, eu vou procurar canais de YouTube de engenheiros. Se eu trabalho com economia, eu vou ler livros de economia. Eu vou procurar artigos científicos de economia. Então, tudo voltado para o seu vocabulário de sobrevivência. Seja podcast, seja livro, seja vídeo, o que for. Tem que ser voltado para o seu vocabulário de sobrevivência. O único que dá para alinhar com séries e filmes são coisas do dia a dia. Então, quem consegue estudar inglês com série e filme é quem tem o objetivo de morar fora para se virar, para fazer uma amizade, para ir no restaurante, para conhecer uma pessoa, começar um relacionamento. Eu só vou conseguir usar série e filme para isso. Anotar as palavras e expressões que serão úteis para o seu objetivo. Ou seja, o caderninho de vocabulário que eu acabei de falar. Pega um caderno só para você anotar palavras e expressões. Só para isso. Um outro para anotar coisas de gramática, insights, etc. E o outro só para vocabulário. Sua vida vai ficar mais fácil, mais organizada. Segue a dica da teacher que sua vida vai melhorar muito. E o que eu vou fazer com todo esse vocabulário que eu vou anotar? Eu vou repetir em voz alta. Vou escrever os meus próprios textos. Mesmo que eu não tenha certeza se está certo ou não, hoje em dia a gente tem inteligência artificial. Se você tem um professor que te acompanha, o mais fácil de se corrigir é com inteligência artificial. Tem vários na internet. Mas se você puder pagar um professor, vai ser muito melhor que a inteligência artificial, né, gente? Porque a inteligência artificial não é tão boa quanto o professor
por mais que tenham muitos vídeos te ensinando o contrário. Tá bom? A inteligência artificial não vai substituir o professor de inglês, fiquem tranquilos. Dito isso, vamos para o próximo tópico, que é descrever lugares, pessoas e situações. Ou seja, além de saber qual é o seu objetivo, você deve saber como é a rotina de uma pessoa que faz, por exemplo, negociações com empresas de outros países, rotina de um palestrante que trabalha no exterior, etc. Então você tem que saber o que você faz, a gente já conversou. Quais são suas tarefas? Qual tipo de diálogo você vai ter? Se eu preciso de inglês para reuniões, o que eu costumo falar em português? Por exemplo, eu tenho reunião de fechamento, reunião de alinhamento, de atualização, resolução de problemas, onboarding. Então, se você está ali, você é um líder, seu funcionário está dando problema, como é que você vai resolver esse problema? Se você é o líder de uma equipe de designers, o que você costuma falar com esses designers? Então é assim que você vai também descobrindo qual é o seu vocabulário de sobrevivência e o que você vai ter que fazer. E aqui esses dois é exatamente o que eu falei, ou seja, adicione no seu caderninho. Coloca lá no caderninho, pelo amor de Deus, anota. Se você não anotar, você vai ter aquele momento que você vai ver a palavra e falar assim, nossa, eu já vi isso antes. Como é que é mesmo, teacher? Anota. Se você anotar, e principalmente se você anotar formando frase, fazendo texto, fazer isso aqui que eu estou te ensinando, você não vai esquecer toda hora. É por isso que você esquece toda hora. Sinto dizer. Porque a maioria das pessoas não anota. Seguindo para o próximo tópico. Pratique mais o que você tem dificuldade. Revise o que você tem facilidade. Gente, é óbvio que tem coisa que é mais tranquila no inglês. E tem coisa que parece praticamente impossível de entender. E aí o que as pessoas fazem? Foca só no que é mais fácil de entender. Eu vou entendendo, e aí o outro ali, quando eu chegar, tiver que usar, eu tiro dúvida. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso com você, não faça isso com o seu professor, sua professora. Foca no que é mais difícil para você conseguir superar. E aí sim você vai evoluir no inglês. Se você vai indo só no que é mais fácil, que você já tem uma facilidade, você vai ficar na sua zona de conforto. Então, se para você é mais difícil ouvir, pede pro seu professor, coloca na sua rotina de estudos, áudios, podcasts. Olhar ali e ouvindo um áudio sem olhar a transcrição. Depois você olha a transcrição, confere se entendeu mesmo. Faz a tradução, pega mais vocabulário. Então, faça isso mais vezes na sua semana do que o contrário. Tá? Não ceda à frustração. O que atrasa a gente no inglês é a frustração. Quando você superar um obstáculo, sempre vai ter um novo. E aí, repete o processo. Então, agora pra mim é tranquilo ouvir inglês. Tem dificuldade com a pronúncia do W. Bem-vindo ao seu novo processo. Vamos treinar o W, fazer mais exercícios da pronúncia do W até você superar isso. E aí mais um novo obstáculo. E até você ser fluente. E mesmo quando você for fluente, tá? Vai ter coisa que você não vai saber fazer. Vai ter coisa que você não vai saber conversar. Então você sempre vai ter que aprender palavras novas. Que nem eu falei, a frustração é inevitável. Aceite e procure os melhores tipos de exercício para você. Então, se a minha dificuldade é ouvir, eu vou só ouvir podcast? Eu vou só ouvir áudio? Não. Você vai... Se você tem um professor, você pode fazer alguns exercícios de que você tem um áudio ali, elimina algumas partes dele e tenta pegar o contexto, tenta entender a situação pelo contexto e não pegar palavra por palavra no áudio. Treinar com só a palavra ali para pegar a pronúncia, tentar pegar algumas coisas das palavras. Então tem vários tipos de exercício que a gente pode fazer. Você pode usar música, não só podcast, mas aí é para treinar o ouvido, né? O reconhecer palavras. Não necessariamente para você ser super fluente e participar de uma reunião. A música não vai te ajudar tanto nisso. Mas é só para você treinar o ouvido. É o exercício de meio que você abrir seu ouvido, assim,
e você tá mais aberto a entender o inglês falado. E aí, obviamente, procure a ajuda de um parceiro de conversação ou teacher. É o que vai acelerar, né, gente? Inevitavelmente, ter outra pessoa ali de fora vendo seu inglês acelera muito o que você precisa fazer. Escrever mais do que ler. Muita gente não evolui porque fica só na leitura. A maioria das pessoas que eu atendo e fala, eu entendo muita coisa, até de ouvir, tá? Não só de ler. Mas eu não consigo responder. Por mais que depois eu veja que eu conheço a palavra, eu não consigo responder. Porque você não praticou. Isso é falta de prática, tá? Então escreva mais do que você lê. Fale mais do que você lê. E aí você vai conseguir se comunicar. Então, o vocabulário ativo é mais importante que o passivo. Qual que é o vocabulário para a gente se comunicar? O vocabulário ativo. O vocabulário passivo, a gente recebe e absorve aquele vocabulário. Você amplia o seu banco de dados de palavras, digamos assim. O que faz com que você memorize é produzir. Produzir é o que realmente vai te fazer evoluir, tá? Então, você falar, você escrever, você vai conseguir ver o que você está errando, o que você tem dúvida e o que você precisa fazer. Quais tipos de exercício você precisa adicionar à sua rotina para que seu inglês melhore. Tem muita gente que às vezes assiste aula e fala, entendi. Entendi o present perfect. Beleza, entendeu. Então vamos fazer. Não, teacher, não precisa, eu já entendi. Você não entendeu. Faz. Se você conseguir fazer o exercício, você vai saber se você entendeu. A maioria dos meus alunos, por preguiça, porque é chato, gente. Tem exercício que é chato fazer. Escrever, nem sempre você vai estar ali a fim de escrever, nem sempre você vai estar a fim de ficar repetindo o áudio, mas tem que fazer. Se você não fizer, você não vai saber se você realmente internalizou aquilo e você consegue repetir, se comunicar e reproduzir aquilo. Tá? Absorver o vocabulário passivo é apenas para o banco de dados de palavras que a gente tem no cérebro, sabe? Então, você vai ler só para aprender palavra nova, para ver como as outras pessoas se comunicam, estrutura de frases, para deixar suas frases mais formais, mais profissionais. Produzir o que te deixa fluente. Absorver o vocabulário passivo é só para você aprender a palavra, mas você vai conseguir se comunicar e ser fluente quando você produzir. Então sempre faça um resumo do que você leu, do que você ouviu, do que você assistiu. Então, assisti, maratonei uma série essa semana. Eu vou escrever lá sobre a temporada, porque que eu gostei, porque que eu não gostei, qual personagem era chato, qual personagem não era. Porque você vai ter que conversar com alguém sobre séries, sobre filmes, sobre podcasts, sobre livros um dia. Então, faz um diário, né? Faz pequenas anotações sobre o seu dia, para você praticar os tempos verbais. Hoje de manhã aconteceu tal coisa, e aí depois de tarde apareceu um problema, e à noite estava tudo certo. Escreva, fale sobre o seu dia, que isso vai destravar. Se você fizer isso sozinho, sozinha, você vai destravar muito na hora que você tiver que conversar com alguém. Ou seja, falar e ouvir muito, sozinho. Então, falar e ouvir são as habilidades que os alunos mais reclamam da dificuldade. Mais fala que não consegue, mais fala que acha difícil. Então, você sempre tem que se expor a áudios ou vídeos de pessoas falando inglês para praticar. Se você não tem dinheiro para pagar um professor, se você não conhece alguém para conversar em inglês com você, se exponha a áudio e vídeos. Escreva sobre esses áudios. Repita em voz alta tudo que você lê, tudo que você ouvir. Pega a transcrição daquele vídeo. Liga a legenda daquela série. Liga a legenda do YouTube. Associa o som às palavras, a forma que elas são escritas. Procura diálogo. Usa a inteligência artificial para criar uns diálogos com você. E aí você repete, lê em voz alta, como se você fosse ter aquele diálogo com alguém mesmo. E, de novo, procurar um parceiro de conversação ou um teacher, se você tiver dinheiro para isso. Você entra numa escola, você procura um professor para conversar com você.
E uma coisa que pouca gente pensa, mas que é essencial. Gente, trabalhem a comunicação de vocês. Principalmente no ambiente de trabalho, principalmente para quem está procurando um aumento. Se você quer ser fluente, você tem que ser um bom comunicador. Você precisa ter uma boa oratória. Você não pode ter... Você pode ser uma pessoa tímida, mas você tem que saber lidar com essa timidez. Você tem que saber tirar dúvida. Você tem que saber explicar alguma coisa para alguém. Acompanhar uma explicação. Ser educado com as pessoas. Saber se portar em certos lugares. Como você falar de uma forma coerente. Sua fala ter começo, meio e fim. Você conseguir acompanhar sem fazer muito esforço o que está sendo dito. E conseguir explicar exatamente o que está acontecendo, o que você está sentindo. Sem muito esforço. E uma boa dicção. Por quê? Porque o inglês tem sons, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Tem sons completamente nada a ver com a escrita. E também tem muitos sons que não existem no português. Então, o que é ter uma boa dicção? É você conseguir abrir bem a boca, você enrolar bem a língua, conseguir fazer sons difíceis que não existem no português. São 8 passos, com pequenos mini passos, que se você colocar, nem que seja um por um, até você colocar esses 8 passos dentro da sua rotina de estudo, você com certeza vai ser fluente, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, se você achou interessante, deixa o like, se inscreve no canal e divulga para as pessoas. Comenta, eu quero muito saber o que vocês acharam também, se esse tipo de aula ajuda. Até a próxima aula.